Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Bárbara Amaral, eu sou professora associada do Instituto de Física da USP. Então, sou aqui a representante da academia nesse painel que vai acontecer agora. E gostaria de chamar ao palco os panelistas, começando pela Samurai Gomes Aguiar Brito, Head de Quantum e gerente de ciência de dados no Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú Unibanco. E também amiga de longa data, porque dividimos sala durante o nosso pós-doutorado em Natal. Então, já estamos nessa aí há um longo tempo. O próximo painelista é o Vander Marques Cunha, diretor do First Digital Service do Santander Brasil. E também gostaria de chamar a professora Valéria Loureiro da Silva, professora associada e coordenadora do QUIM Senai Cimatec. Bom, o nosso tópico de hoje é a computação quântica e também vamos tocar em outras tecnologias quânticas, especialmente em comunicação, que talvez seja uma das aplicações mais importantes para o setor financeiro. Mas a computação quântica ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas em vários segmentos econômicos já é possível vislumbrar um potencial de aplicação dessa tecnologia que pode ser bem impactante nessa e nas próximas décadas. Instituições financeiras podem tirar proveito de algoritmos de otimização quânticos, especialmente em problemas complexos, com muitos ativos e restrições. Então, podemos citar aplicações em otimização, criptografia, simulação e amostragem. Então, o que a gente quer abordar hoje é como as empresas estão explorando essas potenciais aplicações da computação quântica e de outras tecnologias quânticas também, em especial no Brasil. Como as tecnologias quânticas têm avançado no Brasil? Então, essas são algumas das perguntas que a gente vai tentar responder com os nossos especialistas no painel de hoje. Tá? Então, eu queria começar agradecendo pela presença e pelo tempo dedicado aqui ao nosso painel. E, para começar, a gente vai fazer uma pergunta coletiva para os três. A computação quântica emerge globalmente como um potencial transformador em áreas como finanças, segurança, simulações complexas que podem impactar várias áreas. 2025 foi escolhido como ano quântico, por completarmos, nesse ano, 100 anos de desenvolvimento da mecânica quântica. E o que eu quero abordar primeiro é se o Brasil está bem na foto. Então, como representante da academia, eu posso dizer que a gente tem uma comunidade muito forte, com contribuições relevantes, trabalhando dentro e fora do Brasil. Agora, em aplicações para o setor privado, eu gostaria de conversar com vocês e perguntar o que vocês têm feito sobre isso, começando pela Samurai. Samurai tem liderado iniciativas de computação quântica no Itaú, incluindo aplicações em alocação de capital e otimização de carteiras. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como essas aplicações têm evoluído e o que vocês aprenderam com isso até agora. Maravilha. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a Febraban pelo convite de estar mais uma vez aqui representando o Itaú e agora o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, recentemente aí lançado no mercado, para estar representando aqui, falando um pouquinho sobre o que nós temos feito de computação quântica e tecnologias quânticas dentro dessa instituição centenária. Bem, falar de computação quântica é sempre bastante complexo. Eu acho que remete a vários filmes aí, né, que as pessoas já viram de viagem no tempo. Quem já ouviu falar da expressão buraco de minhoca. E, na verdade, quando a gente está falando de computação quântica, estamos falando de um novo poder de processamento que não vai substituir o poder de processamento que nós já temos hoje. A gente está falando de um novo tipo de unidade de processamento. Nós vamos ter a unidade central, nós vamos
vamos ter unidades ali apropriadas para gráficos, né, a GPU, vamos ter DPU para dados, TPU para tensores e teremos a QPU. Que para que serve essa QPU? Essa unidade de processamento quântico. É isso que muitos pesquisadores, muitas empresas estão trabalhando para descobrir. A gente já sabe que essa unidade de processamento, ela tem um grande potencial para resolver problemas, por exemplo, de análise combinatória. Um exemplo desse de análise combinatória que eu geralmente trago é a otimização de carteira, quando a gente está falando de investimentos. E ali, quando a gente está falando de quais produtos, né, que nós vamos escolher para compor a nossa carteira, para aumentar a rentabilidade, reduzir o risco, esse é um tipo de aplicação em que a gente entende que a computação quântica tem potencial para trazer soluções muito mais relevantes do que os modelos tradicionais que nós temos, pela habilidade de conseguir resolver problemas com um paralelismo nativo. A computação quântica, ela nos permite colocar ali todas as combinações possíveis desses produtos, realizar cálculos nessas combinações de maneira quase que simultânea. E aí, na hora que a gente vai mensurar aquele resultado, a gente vai ter uma distribuição onde vai aparecer ali, como pico daquela distribuição, a carteira que seria a mais provável de nós estarmos realizando o investimento, dado que ela está associada ali a maior rentabilidade e menor risco dentro daquele resultado. O que nós aprendemos até agora é que é muito difícil trabalhar com computação quântica. E que não é nada trivial encontrar soluções potenciais que resolvam problemas comercialmente relevantes. As empresas hoje no mundo, elas estão buscando esse potencial, estão buscando encontrar essa solução, mas trabalhar com computação quântica vem de uma complexidade, desde levar os dados do mundo clássico para o mundo quântico, até conseguir construir esses algoritmos que trabalhem de maneira muito mais eficiente do que os computadores convencionais. Dito isso, na nossa experimentação, e eu trouxe esse exemplo aqui porque esse é um exemplo que, apesar da gente mostrar aqui no final que a computação quântica perdeu para a nossa abordagem, é um exemplo que trouxe bastante aprendizado dentro do Itaú. Nós começamos ali com um problema de otimização de portfólio, conseguimos melhorar a solução da área ali, né? A área usava algo chamado de algoritmo genético, onde a solução demorava ali cerca de 75 minutos para ser executada. Não era um problema específico ali para a área que a gente estava trabalhando. E aí a gente decidiu melhorar aquela solução. E a nossa abordagem sempre parte do problema. Acho que diferente da academia, onde a gente vai lá no fundo, na teoria, quando a gente está falando da empresa, a gente começa no problema e aí a gente se aprofunda cientificamente, usando fundamentos ali científicos para levar até a solução daquele problema e depois a gente volta de novo com todo esse conhecimento para tentar potencializar essa solução com conhecimentos embasados cientificamente. E aí nós fizemos essa evolução. Partimos desse algoritmo genético, chegamos num algoritmo de otimização quadrático, porque ele era mais apropriado para trabalhar com computação quântica. Só nessa etapa, tudo clássico, a gente saiu do genético para o quadrático, a gente já melhorou em 90% o tempo de execução e de 21% a 50% a rentabilidade das carteiras que apareceram ali na solução. E aí a gente pegou essa solução em particular e desafiou a computação quântica. E aí nós fizemos a pergunta, será que depois dessa solução benchmark, que já melhorou muito, a solução da área computação quântica consegue fazer melhor? E aí nós contratamos uma empresa de hardware quântico para resolver problemas, apropriada para resolver problemas de otimização. E a solução da empresa ali, né, usando o solver ali da empresa, reduziu a solução de 28 horas, que era para rodar a solução ali com cerca de 8.000 produtos, para 71 minutos. Só utilizando ali uma solução, usando ali parte da solução com o hardware quântico. Só que se a gente fosse pensar em colocar essa solução na mão do cliente, algo que fosse resolver em real time, 71 minutos ainda é muito proibitivo. O cliente não ia esperar 71 minutos para ter ali um resultado, né, uma indicação de investimento. E aí, internamente, nós pensamos, será que a gente pode desafiar essa tecnologia? E aí nós conseguimos desenvolver uma solução utilizando um algoritmo super clássico da literatura, que é o Simulated Annealing, e nós chegamos a uma solução de 2 segundos.
Então, nesse cenário, nós partimos de 28 horas ali, num cenário de 8 mil produtos, para 71 minutos para 2 segundos. E a solução de 2 segundos foi sem usar a computação quântica. Mas baseado em toda a experimentação e toda a visão que nós tivemos ali dos algoritmos quânticos, de como conduzir isso, nós chegamos numa solução não pensada anteriormente para resolver um problema que era competitiva e que também melhorava as soluções de rentabilidade. Então, resumindo o nosso aprendizado aqui, na jornada, apesar da computação quântica ainda não trazer algo potencialmente relevante hoje, a jornada tem nos feito descobrir novas aplicações potenciais para a computação quântica antes não imaginadas, porque a maneira de pensar é diferente. Essa é uma coisa que é meio canônica, né, de todo mundo que trabalha com isso. A sua busca por uma tecnologia quântica melhora a sua tecnologia clássica. Bom, agora passando para o Wander, eu queria saber como a computação quântica está sendo incorporada nas estratégias de inovação do Santander e se existe algum projeto específico em andamento que você poderia compartilhar com a gente. A maior preocupação que a gente tem hoje relacionada com computação quântica está no sentido de segurança. Tá? Então, a gente tem um programa que começou em 2022, chamado Quantum Threat Program, que é um consórcio de bancos na Europa, que a versão Santander desse programa começou em 23. A gente, com foco aí muito em criptografia pós-quântica, em soluções de segurança para quando houverem os computadores quânticos convencionais aí com 1 milhão de qubits capazes de quebrar um RSA para que o banco esteja seguro nessa situação. Então, o nosso foco é muito esse, é um programa global. Os experimentos, os desenvolvimentos, eles são feitos parte na Espanha, parte no Brasil. A gente colabora muito também com o NIST, que é órgão de padrões. Trabalhamos aí na definição dos padrões de segurança pós-quântica. E temos aí um grupo bem ativo atuando com eles. Recentemente, agora em 2024, a gente ingressou num programa chamado um Quantum Safe Financial Forum, que é conduzido pela Europol, também que define tecnologias e padrões para segurança quântica, para resposta a problemas de segurança quântica, para monitoramento. Então, nossa participação está muito intensa nesse tema da segurança pós-quântica e começamos agora a ver que talvez tenha um caminho de viabilidade para os casos de negócio, né, onde a gente começa a ver aí a possibilidade de ter um business case para isso. Obrigada. E agora para a professora Valéria. A gente sabe que o QIIN tem promovido a integração entre pesquisa e indústria em tecnologias quânticas. E a gente gostaria de saber quais são os projetos que vocês têm em desenvolvimento hoje e como eles contribuem para o avanço das tecnologias quânticas no Brasil. Obrigado, Bárbara. Aproveito também para agradecer aqui a Febraban pelo convite e a oportunidade da gente vir falar um pouquinho para vocês do que está sendo feito no Cimatec. O Cimatec já trabalha com a parte de tecnologias quânticas já faz desde 2019, 2020. A gente iniciou esse trabalho justamente tentando entender o que poderia ser feito sem um investimento bilionário que você precisa para a parte de hardware. E nesse aspecto a gente investiu num computador clássico, mas que simula um computador quântico, com algumas limitações ainda de tamanho e escalabilidade, mas que permitiram a gente começar a explorar. Então, nós temos desenvolvido uma série de projetos com diferentes empresas, algumas empresas do setor financeiro. Um dos nossos parceiros é o Banco BV, e nós temos investigado, como o Samurai tem explicado, né, várias aplicações potenciais dentro do setor financeiro de como você usar esses algoritmos quânticos. É claro que a gente ainda consegue fazer isso com uma certa limitação, porque não temos o computador quântico que é esperado em alguns anos. Nós ainda temos que lidar com isso. E, nesse sentido, a gente tem explorado outras aplicações também, como a gente tem projetos na área de óleo e gás, projetos onde a gente olha como usar a computação quântica para resolver problemas
de simulação de modelagem de sinais acústicos para você fazer o mapeamento do solo ou do solo marinho. É uma forma de você entender onde estão as reservas de petróleo e como que elas estão fazendo. E ela é altamente intensiva computacionalmente, então a gente está procurando essas soluções ou como combinar parte desses algoritmos com núcleos quânticos e para você poder fazer isso. A gente também tem outros tipos de projeto, como, por exemplo, projetos voltados mais para a área de educação e formação, porque, como o Samurai falou, você não programa um computador quântico como você programa um computador tradicional e nem um supercomputador. Então, educar as pessoas a entenderem como fazer e criar essa mão de obra é uma das funções que a gente tem. E dentro de outra iniciativa que nós temos no Cimatec, que é o QUEEN, o nosso centro de competência em Embrapim, em tecnologias quânticas, a gente criou uma série de treinamentos para indústria, para engenharia, para como treinar esses engenheiros, tanto na área de computação quântica, quanto de comunicação quântica. Então, nós temos 2 cursos de especialização e, mais recentemente, a gente está tornando esses cursos em cursos EAD para que as pessoas possam ter uma abrangência maior e a gente possa educar essa mão de obra. Porque a mão de obra é uma das limitações que a gente tem no Brasil. Hoje, se a gente vai ver, quem que entende um pouquinho de quântica, essa quântica reside na academia e, em geral, em departamentos de física. Então, para o Brasil poder crescer e se tornar, digamos, autossuficiente, contribuir nessa área e conseguir aproveitar os benefícios dessa área, a gente tem que investir na área de educação também. Então, dentro do QUEEN, a gente está investindo pesado nessa área, que é justamente para formar essa mão de obra que precisa, que é necessária para a gente conseguir atingir todo o potencial. Ok, muito bem. Agora eu queria pegar um gancho sobre a sua resposta anterior, Wander, sobre cibersegurança, né? Então, a gente sabe que a cibersegurança é uma das áreas que pode ser afetada tanto pela computação quântica e também pela inteligência artificial. E eu queria perguntar para vocês 3 por que é urgente falar sobre criptografia pós-quântica e como o setor financeiro e bancário precisa se preparar para os impactos da computação quântica, especialmente em segurança. Fala-se muito que o computador quântico, quando ele chega num volume de qubits muito elevado, a partir de 1 milhão de qubits, ele vai conseguir quebrar uma chave de RSA que tem hoje. E isso vai trazer aí um risco muito grande para a segurança, principalmente para instituições financeiras. Então, prevendo isso, os bancos eles vêm fazendo investimentos altos para se preparar para a eventualidade disso acontecer. Para quando isso acontecer, porque se uma instituição financeira não estiver preparada para isto, quando acontecer vai ser o fim da empresa, porque o negócio não vai ser mais viável. Então, uma boa parte do investimento que a gente vem fazendo é nesse sentido. Tá? Hoje, efetivamente, a gente vem trabalhando em 2 frentes. Uma frente que é a gente atualizar todos os protocolos de segurança para o nível mais alto, as chaves de 1024 subir para 2048, atualizar a versão dos protocolos. Não que esses protocolos sejam pós-quânticos, mas dá um folga maior, dá um tempo maior para a gente implementar soluções de segurança pós-quântica, que são caras ainda, são soluções que ainda estão em desenvolvimento. E na outra vertente a gente vem trabalhando em 9 casos de uso. Tá? A gente tem casos de uso, por exemplo, para jurídico, trabalhando com assinatura. Tem 2 casos de uso para a parte de certificados, tá? Certificados externos, internos. E tem mais um conjunto de casos de uso que a gente vem trabalhando para confidencialidade. Tá? Onde aqui no Brasil a gente vem desenvolvendo forte a solução para criptografia de dados em repouso, tá? Que é um ponto aí
que a gente até estava conversando, é uma solução onde poderia se aplicar soluções de QKD ou outras aí com eficiência, mas é um negócio que está um pouco ainda distante. Então, o que a gente está fazendo de estratégia é atualizar tudo que tem para o nível mais alto de segurança atual, enquanto a gente desenvolve os casos de uso. Assim que eles estiverem prontos, resilientes, a gente sobe para a produção e mantém a instituição segura. Samurai, você pode comentar um pouquinho sobre como tem sido essa busca por protocolos mais seguros no Itaú? Bem, segurança é primordial em qualquer grande instituição financeira, né? Estamos sempre preocupados no sigilo, na privacidade dos dados dos nossos clientes. Então, segurança em primeiro lugar sempre, estamos sempre olhando. E dado que existe esse potencial risco aqui, como bem o Walter levantou, né, de chegar o computador quântico, ele ter potencial de quebrar o protocolo de criptografia, por exemplo, RSA. Hoje nós temos mapeado internamente protocolos que potencialmente podem ser vulneráveis a futuros ataques quânticos e já tentando ali, né, criar uma estratégia de como que a gente vai fazer a migração desses protocolos assim que for viável essa migração. Para quem eu acho que está aqui talvez não tenha conhecimento do que seriam esses protocolos de criptografia pós-quântica, eu acho que vale aqui trazer o protocolo de criptografia pós-quântica não é uma tecnologia quântica, não usa nenhum fundamento quântico, mas é apenas uma matemática por trás que foi entendida que é uma matemática complexa demais até para que o computador quântico ele resolva. E essa matemática que está por trás desse novo protocolo, ela é a base desse novo protocolo de segurança e que promete ser seguro contra ataques clássicos, né, dos computadores que já existem hoje e futuros ataques quânticos. Mas nenhum desses protocolos ainda passou no teste do tempo. Como todo protocolo de criptografia, existe um teste do tempo, né, que ele precisa ser passado. E hoje ali o NIST, né, tem trabalhado nesses protocolos desde 2016, já lançou alguns, uns já foram quebrados e outros têm alguns backups. Então é algo que a gente está olhando com bastante criticidade, acompanhando bem de perto, mas ainda sem pânico, no sentido de que a gente precisa também confiar nesses protocolos para que essa migração ela seja uma migração que seja ela não venha causar nenhum impacto ali às nossas transações, aos nossos negócios em relação aos nossos clientes. E em paralelo a gente está fazendo conversa com todos os nossos parceiros, com todos o ecossistema que nós precisamos que também esteja preparado para entender a maturidade deles, como que eles estão se preparando para que esse movimento ele seja sincronizado. Não adianta uma ponta, né, estar preparada para essa mudança no futuro se a outra ponta não está. Então esse é um trabalho que nós estamos fazendo muito mais na linha de estratégia, lembrando que tudo que a gente está falando da computação quântica aqui é o potencial risco que ela traz, mas nós não temos computadores quânticos ainda com capacidade e potencial para quebrar qualquer que seja o protocolo de criptografia. Mas ainda assim nós estamos olhando, sempre com aquele olhar de futuro, olhando para frente, para estarmos preparados para essa mudança. Bom, agora para a Valéria, a gente sabe que já comentamos aqui, né, e eu acho que isso é mais famoso, o potencial risco que a computação quântica traz para a segurança. Mas a gente também tem um lado de que as tecnologias quânticas podem ajudar a fazer criptografia mais segura, e eu sei que vocês lá no Cimatec têm preocupado com isso também. Sim. A gente vê que existem potencialmente duas soluções que não são exclusivas, elas podem ser complementares. Uma é a criptografia quântica, que, como foi explicado aqui, ela é uma criptografia que depende ainda da complexidade matemática. Ela também tem um custo, né? Porque você aumenta a complexidade matemática, você também aumenta o tempo de processamento, o hardware que está usando tem que ser mais capaz, né, de você poder aumentar e fazer toda essa computação mais complexa. Mas existe uma outra solução, uma outra abordagem, que ela não depende dessa complexidade matemática,
que é o que a gente pode chamar de criptografia quântica. E uma dessas técnicas, que é chamada de distribuição quântica de chaves, você consegue gerar uma chave entre dois pontos distantes, certo? Usando usando o transporte de estados quânticos. Então, você tem dois pontos, um que vai gerar esses estados quânticos e vai transmitir esses estados quânticos para o outro, e no processamento, na detecção e processamento desses estados quânticos, você consegue gerar essa chave criptográfica que depois você pode usar para codificar e cifrar e proteger todos os teus dados ou em diversas aplicações. Essa distribuição quântica de chaves, ela tem a segurança dela baseada nas leis da física. Então, independente do computador, do poder computacional que você tenha, seja quântico ou não quântico, você não consegue quebrar essa chave. Então, ela tem, teoricamente, uma resiliência e uma proteção que ela é inquebrável do ponto de vista computacional, certo? Você não vai conseguir quebrar ela só calculando ou tentando quebrar com algum algoritmo matemático, por mais brilhante e por mais poder que você tem. Agora, isso é uma solução de hardware, então a gente tem que desenvolver todo esse hardware. A gente, Cimatec, a gente tem um grupo de pesquisa que está fazendo esse desenvolvimento, e a gente também sabe que não basta ter um desenvolvimento de uma coisa de pesquisa. Você tem que levar ela para o mercado. Para você levar para o mercado, você tem que desenvolver os fornecedores, você tem que desenvolver os usuários, você vai ter que ter assistência técnica, você vai ter que desenvolver todo um ecossistema aí para você ter. Então, dentro do Queen, além de desenvolver, de ter o grupo de pesquisa que está fazendo esse desenvolvimento, e esse desenvolvimento a gente faz em dois níveis, um a nível de desenvolvimento do sistema criptográfico em si, para gerar essa chave criptográfica segura, mas também a nível de testar ele em aplicações, em como é que a gente vai integrar essa chave com os sistemas criptográficos que já existem. E isso a gente faz em combinação, em parceria com diversas empresas, algumas que querem ser usuárias, então elas estão financiando parte desse trabalho para serem usuárias desse benefício no futuro, e outras que talvez queiram ser as fornecedoras, ou outras que vão querer fazer a parte da operação. Então, nós procuramos essas parcerias em empresas existentes e em empresas que também são startups. Então, nós temos também, dentro do centro de competência, a obrigação e a função de criar e atrair startups. E a gente está tentando, dessa forma, tentar fomentar todos os elementos que você precisa para você levar esse tipo de tecnologia para o mercado. Eu sou um pouco suspeita para falar, porque o nosso grupo lá na USP trabalha com criptografia quântica, mas eu gosto sempre de pontuar isso, porque a gente vê na mídia, às vezes os holofotes estão todos na computação quântica e no perigo que a tecnologia quântica pode trazer para a criptografia, mas, principalmente para o setor financeiro, também é bom ter os olhares voltados para como as tecnologias quânticas podem ajudar, né? E eu acho que vocês estão fazendo isso bem legal. E se eu quiser adicionar só mais um ponto, é que no passado existia uma certa polarização. Qual que é a melhor abordagem? Se é usar a distribuição quântica de chaves ou se é usar a criptografia pós-quântica. E hoje já existe, eu acho que um consenso de que a melhor técnica vai depender exatamente do local onde você vai usar, e o que você vai preferir, na realidade, no seu sistema, é uma combinação das duas. Então, entender a aplicação, de onde você usa uma e usa outra, é essencial. E a gente também está olhando nesse aspecto para ver. Acho que só um pequeno complemento aqui, né? A Valéria que falou brilhantemente bem aqui. E eu só queria trazer um pequeno complemento. Quando a gente fala de criptografia pós-quântica, né?
E a gente está falando de uma coisa que não é quântica, a gente está falando só de uma matemática diferente que a gente está utilizando para construir criptografia. Quando a gente fala da criptografia quântica, a gente está utilizando realmente um processo quântico para gerar chaves. E aí tem um terceiro aspecto, porque a chave por si só, se você só gera essa chave, você vai criptografar a tua mensagem, mas o canal que você está enviando essa mensagem é clássico, ela pode ser hackeada da mesma maneira, e essa chave ali, se ela de alguma maneira for descoberta, essa mensagem ela também se torna vulnerável. E aí é onde entra o que está sendo muito feito, principalmente lá na China, né? Tem todo um estudo do pessoal, inclusive já tem protótipos de redes quânticas de comunicação, onde agora eu transmito a minha informação por um canal quântico de comunicação. E aí, essa mensagem que é transmitida por esse canal, que é uma outra tecnologia, a gente está falando agora de comunicação quântica, de fato, se alguém tentar interceptar essa mensagem pelos próprios princípios ali da mecânica quântica, como eu estou usando estados quânticos para transmitir essa mensagem, ela ao ser interceptada, você destrói aquele estado, você destrói aquela informação e, de certa maneira, você consegue detectar que alguém tentou hackear aquela mensagem. Então, existe muita riqueza nas tecnologias quânticas como um todo. Eu acho que esse ponto que a Bárbara trouxe de a computação quântica tem sido a cerejinha do bolo e ninguém tem olhado para o bolo como um todo, né? Então, existem muitas coisas ainda para serem exploradas além da computação quântica, que vai mudar muito a tecnologia como nós conhecemos hoje. Ok, agora eu queria ir para perguntas um pouco mais específicas para cada um de vocês, começando pelo Vander. Vander, o FIRST é conhecido por adotar uma abordagem pragmática e de rápida prototipagem para desafios tecnológicos, como o uso de inteligência artificial e blockchain, por exemplo. Essa lógica muda quando se trata da computação quântica. O que as equipes de TI precisam aprender de novo ou mudar nos processos que elas já usam para os algoritmos clássicos, né? E como vocês lidam com isso lá no Santander? O Santander realmente é um banco bastante pragmático e rápido, né? Um banco que prefere errar do que ficar parado, né? Mas a gente consegue desenvolver rapidamente tudo que tem um business case. Então a gente vem desenvolvendo rápido esse tema dos projetos voltados à segurança, porque eles são críticos para a sobrevivência do banco. A gente está estudando agora começar os projetos mais focados em negócio, porque acreditamos que um business case está próximo. Então, por um exemplo, se eu trago uma máquina da The Wave de fora para processar aqui, isso vai me custar alguns milhões. Quanto que eu economizo em custo de processamento do meu algoritmo de propensão. Então, esses valores estão começando a ficar próximos para compensar, ter um business case para a gente poder começar a fazer projetos efetivos. O que a gente tem que mudar nos processos, a gente tem que desenvolver bastante coisa. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né, que até o acesso aos equipamentos, às nuvens, onde a gente pode comprar tempo de processamento quântico é mais fácil. Mas a parte de serviços aqui no Brasil a gente tem que desenvolver muito. Eu vejo claramente que a gente tem Espanha e Brasil, e lá na Espanha eles têm mais acesso a parceiros com serviços para fazer isso. Então a gente vê a maior parte do desenvolvimento fica lá. Então a gente precisa desenvolver um núcleo de parceiros mais forte, ter essa parte de conhecimento de criptografia quântica, de própria computação quântica mais forte aqui no Brasil, para que a gente possa acelerar esses projetos aqui. Porque na Europa realmente eles estão na nossa frente nisso, eles conseguem esses recursos mais fáceis, e então os projetos globais acabam se concentrando mais ali, e a gente tem aí o desafio de reverter isso para poder trazer mais know-how e trazer esse desenvolvimento aqui para o Brasil. Ok. Conectando com essa sua resposta, né, da dificuldade de ter parceiros aqui no Brasil, eu acho que é justamente aí que o Queen se insere, né? Porque o objetivo é conectar a ciência aplicada com a indústria e desenvolver todo esse ecossistema.
E eu queria perguntar para a professora Valéria quais setores, além das finanças, têm demonstrado maior interesse e engajamento com as tecnologias quânticas de modo geral, não só com computação quântica, nas interações recentes do Cimatec. Então, o Queen, que fica no Cimatec, a gente trabalha tanto nessa área de computação quântica quanto na parte de criptografia quântica. Na área de computação quântica, a gente vê bastante interesse do setor financeiro, mas também do setor de saúde. A gente tem projetos na parte de manutenção preditiva com alguns dos nossos parceiros. Na área de óleo e gás, também a gente vê bastante interesse. E mais recentemente, a gente tem algumas parcerias que a gente está iniciando na área de química quântica, ou de modelagem quântica de química e de materiais. Então, essa é uma das áreas que é considerada que vai ter um potencial muito grande, porque quando a gente está falando de química a nível de molécula ou de materiais a nível dos átomos e das moléculas e de como você configura eles estão trabalhando no regime quântico. Então, é natural que uma modelagem quântica ela seja mais eficiente. Mas isso ainda está na sua infância. E ainda, pela falta também desses computadores quânticos, a gente está aprendendo em como fazer, mas a gente já vê que tem alguns parceiros interessados. Você pode imaginar, por exemplo, que quem queira para descobrimento de novas drogas farmacêuticas ou de novos materiais ou combustíveis mais eficientes, todas essas aplicações você pode ter um potencial de aplicação. Então, nós temos parceiros que têm interesse nessa área também. Já na área de criptografia quântica, a gente vê que a aplicação principal para a criptografia quântica, ela vem de dados, como esses dados, bancos de dados em repouso, onde você quer manter esse sigilo por um período muito longo, né? Então, tem alguns que você tem, e a outra seria na parte de infraestrutura crítica. Então, tem muitas aplicações. Mas a criptografia quântica ainda ela é mais, apesar de ela ser mais antiga em termos de proposta, ainda não existe uma conscientização tão grande no Brasil da necessidade e de que essa tecnologia ela não está tão atrasada ou tão no início do desenvolvimento como se espera, porque já existem empresas europeias e chinesas e outras que têm já produtos comerciais nessa área e que já têm os testes das redes quânticas. Então, a gente está trabalhando, nós temos parceiros do setor bancário, a gente tem alguns outros parceiros acadêmicos ou institutos de pesquisa na área de óleo e gás, também tem bastante interesse nessas áreas e na área de defesa. Então, para a área de defesa, tem uma aplicação muito grande. Por exemplo, você não vai se você olha para o mundo hoje, é um exemplo que a gente não quer trabalhar necessariamente com ele, mas você olha para o mundo, vocês veem as guerras que estão tendo e elas são todas hoje feitas com drones. E se alguém conseguir hackear o controle do seu drone? Certo? Como é que você lida com isso daí? Em vez de ele toma controle da tua arma. Um outro exemplo muito crítico de uma infraestrutura. E se alguém assume controle das turbinas ou de Itaipu, pode inundar o Paraguai. Então, do ponto de vista de defesa e de soberania nacional, tem um aspecto muito importante para essa criptografia quântica. Então, tem muitas aplicações. Então, a gente vê que tem empresas que trabalham dessa área, que têm interesse, apesar de nós não trabalharmos com ela especificamente no Queen, porque o Queen é financiado pela Embrapi para fomentar a indústria, e quando a gente faz isso, a gente trabalha nesse modelo de inovação aberta. Então, a gente não está fazendo nada que seja aplicável para esse tipo aplicável diretamente para esse nível, mas você vê que existe um potencial e uma necessidade grande para alguns casos específicos onde você precisa ir esse nível um pouco mais alto de segurança que vai requerer essa criptografia mais especializada.
Complementando a sua resposta, eu queria pontuar que tem uma terceira, um terceiro elo aí dessas tecnologias quânticas que talvez não apareça com tanta importância para o setor financeiro, mas é a de metrologia, né? Que é fazer sensores que são mais precisos do que os clássicos usando sistemas quânticos, e isso pode ter inúmeras aplicações no Brasil para, por exemplo, óleo e gás, que é muito importante, agricultura. Então, a gente tem um trabalho, por exemplo, da Débora lá na Embrapa, desenvolvendo sensores para a agricultura, para saber como é o solo. Então, talvez não seja tão importante para o setor financeiro, mas certamente é importante para o Brasil como um todo, né? E talvez essa tecnologia de metrologia seja a que esteja mais perto de realmente estar por aí como um produto, porque os dispositivos que a gente precisa para fazer metrologia são muito mais simples do que um computador quântico completo. Eu tenho alguns dados que não são meus, na realidade, né? A McKinsey, ele publica um monitor anualmente. Esse ano eles ainda não publicaram, mas eles publicam, o do ano passado foi publicado em abril. E nesse monitor, eles mostram a previsão dentro do consenso dos especialistas e das entrevistas. É claro que é uma bola de cristal, então tem uma certa um ceticismo, né, com relação a isso daí, mas a expectativa é que o mercado que você vai ter até 2040 o mercado global, né, para essas tecnologias quânticas é da ordem de 173 bilhões de dólares. Desses 173 bilhões de dólares, o que você vê que é interessante é que eles, da ordem de 120 a 130 bilhões, é esperado que vai ser de computação quântica. O de comunicação quântica, a expectativa vai estar em torno do tamanho desse mercado de 30 e pouco a 40 e poucos bilhões de dólares. O de sensores é muito menor, chega até uns 8 bilhões de dólares. Mas o que é interessante nesse monitor é que, se você olha como que ele mudou do ano anterior de 2023 para 2024, é que você vê que teve um crescimento nessa previsão, né, da ordem de 30% para a computação, mas ele quadruplicou para a parte de comunicação quântica, e ele ficou mais ou menos o mesmo para a parte de sensores. E eu acho que essa mudança é uma reflexão do fato de que a computação quântica tem avançado dentro de um cronograma de um roadmap que tem sido publicado pelas empresas. Então, eles estão avançando, e que, com isso, o risco de você ter essa ameaça para a criptografia ficou mais presente. Então, o valor do mercado para a comunicação, ele está ficando maior e foi antecipado. E, com isso, você teve esse crescimento tão aumentado do que você tem dessa expectativa de mercado para a comunicação. Mas, como você bem pontuou, comunicação e computação não são os únicos mercados. Sensores também estão lá, mas a parte de sensores ela é muito mais diversificada em termos de tecnologia, e as aplicações são mais de nicho e pontuais. Então, vão crescer, mas ela não na magnitude que os outros estão, e por isso que elas são menos faladas hoje em dia. Não tem as big techs aí por trás, com todo o investimento que elas têm feito em computação quântica ultimamente. Por fim, Samurai, o Itaú tem se envolvido em redes de colaboração nacional, internacional, com instituições acadêmicas, com fundações de amparo à pesquisa, na área de computação quântica, e também criou o Instituto de Pesquisa Científica Aplicada, que inclui computação quântica como uma das suas prioridades. Como essas parcerias e projetos contribuem para acelerar os experimentos quânticos dentro do banco? Excelente pergunta.
Bem, eu acho que aqui é a palavra que eu quero enfatizar dentro dessa resposta é a palavra ecossistema. Quando nós decidimos criar um Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, foi muito pensando em gerar colaboração com uma comunidade que antes não era tão próxima do nosso dia a dia quanto a comunidade acadêmica. Tudo nasce como ciência, né? Antes de virar tecnologia, era alguma ideia, era alguma pesquisa que estava em desenvolvimento, até que aquilo amadurecesse e se tornasse uma aplicação. Então, entendendo a necessidade de estar perto da pesquisa para que a gente possa realmente alavancar o valor daquela pesquisa, transformando aquilo em produto, a gente entendeu que era super estratégico para a gente criar esse instituto para que a gente pudesse ter ali colaboração a quatro mãos, não apenas demandando projetos para a academia, mas pesquisando junto com a academia para acelerar essa estratégia aqui de inovação. Então, hoje nós temos parceria, né, do ponto de vista de computação quântica. Hoje eu sou uma das líderes dentro do Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, lidero essa frente de computação quântica lá. Também tem um time de cientista de dados ali, focado em otimização e IA. Mas, olhando especificamente para a computação quântica, nós desenvolvemos uma parceria ali com a UFPE, olhando muito, pegando a expertise dos profissionais ali dentro da parte de Quantum Machine Learning. Uma das grandes dúvidas é como que a computação quântica vai acelerar a agenda de IA, a agenda de aprendizagem de máquina, e como que a agenda de IA, né, todos os avanços aí com IA generativa, podem ajudar a desenvolver e encontrar algoritmos quânticos mais eficientes. Então, dado essa interface ali entre IA e computação quântica, nós nos aproximamos ali muito da UFPE pela expertise deles e estamos fazendo 2 projetos de pesquisa com eles. Na outra linha, nós temos ali a UFF, explorando o algoritmo de Shor, entendendo a potencial de aplicação dele em hardwares reais e buscando também entender o roadmap das empresas, junto com as limitações desses algoritmos e o desafio de implementar esse algoritmo nos hardwares quânticos reais, para poder preparar melhor o Itaú, olhando lá para frente, quando que realmente esse algoritmo ele vai se tornar uma ameaça real para os nossos sistemas. Então, nada disso seria possível se a gente não tivesse se aproximado das academias, se a gente não tivesse se aproximado das universidades. Hoje, como outras grandes parcerias estratégicas, nós temos o MIT, temos Stanford como parcerias internacionais. Hoje o nosso foco está muito em IA, mas nós já temos ali explorado potenciais linhas de pesquisa também para poder estar trabalhando junto com computação quântica. E nós entendemos que toda essa proximidade com essas instituições e também com a expertise que nós já temos, não se trata de demandar. Hoje nós temos doutores, temos mestres, temos cientistas dentro desse Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, focando realmente em desenvolver pesquisa, aplicar essa pesquisa e construir produtos mais robustos e inovadores para os nossos clientes. E essa parceria estratégica ela nos proporciona acelerar a agenda de inovação do Itaú. Ok. Bom, agora a gente já está caminhando para os últimos minutos aí do nosso painel. E eu queria falar um pouquinho sobre as oportunidades e a evolução dessa área dentro do Brasil. Então, eu trabalho com informação quântica, com tecnologias quânticas desde o início da minha graduação. Então, eu já comecei logo que eu entrei na faculdade, há 21 anos atrás, a trabalhar nessa área. Então, eu fico muito feliz em ver como essa área cresceu dentro do Brasil, começando com o trabalho de alguns professores dentro da academia, né, vendo lá de trás o trabalho pioneiro de várias pessoas dentro das universidades e depois vendo os meus amigos da época de graduação, de mestrado e doutorado se transformando em pesquisadores e professores na academia e, por fim, agora eu posso ver os meus amigos da época de estudante, de pós-doutorado, dentro de empresas, né? Então, a gente tem aqui 2 exemplos de bancos, né, que estão preocupados com o que está acontecendo, que estão antenados aí nas tecnologias quânticas, e a gente tem outras empresas começando a se interessar por isso também. Por exemplo, a gente tem o professor Felipe Fanchini, que
é também um amigo de longa data que faz pesquisa em computação, em informação quântica como um todo, né, desde fundamentos até a coisas mais aplicadas, que estava na Unesp e agora também está trabalhando em parceria com o Hospital Albert Einstein. Então, a gente vê que agora a coisa começou a realmente ganhar cara, né, dentro das empresas. Então, para fechar a nossa conversa, eu queria pedir a cada um de vocês uma reflexão sobre as oportunidades, não só em computação quântica. Eu sei que o nosso foco principal aqui é computação quântica, mas eu acho que tecnologias como um todo, né, merecem tecnologias quânticas como um todo merecem a nossa atenção. Como isso impacta no Brasil? Será que o Brasil consegue ser protagonista no mundo, pelo menos em alguma dessas frentes? E quais estratégias vocês consideram essenciais para elevar o país nesse mercado? Podemos começar com a Valéria. Obrigado. O que eu vejo que o Brasil tem um potencial, sim. A gente tem a base, a gente tem uma física e uma academia bastante forte que trabalha na parte de informação quântica e ótica quântica desde muitos anos. Então, isso daí é essencial para a gente ir para frente, mas não é suficiente. Para a gente realmente ir para frente, a gente precisa levar a engenharia, ou levar a quântica para a engenharia, ou trazer a engenharia para a quântica. E esse reconhecimento, né, dessa necessidade é uma das coisas que levou a Embrapi a criar os centros de competência. Os centros de competência, eles são uma iniciativa da Embrapi de fomentar tecnologias em determinados temas. Esses são temas que são considerados importantes para a indústria brasileira no futuro, mas onde existe uma lacuna bastante grande, tanto na parte de formação de pessoas e de adoção da tecnologia. Então, a tecnologias quânticas é reconhecida como uma delas, e foi por isso que a gente abriu esse centro. Então, nesse centro, a gente tenta identificar e atacar todas as áreas que a gente considera que são importantes para você criar esse ecossistema. Então, uma delas é a parte de pesquisa, e nós temos, como eu já mencionei, parte da pesquisa que a gente está fazendo em computação e criptografia quântica. A parte de formação é outro aspecto bastante importante que a gente está investindo. Então, para aqueles que estiverem interessados, a gente tem cursos de formação e especialização, tanto em comunicação quanto computação quântica. E nós vamos lançar no fim do ano um novo que vai ser feito na área de tecnologias quânticas mais abrangente, voltados para gestores, empreendedores, pessoas que não vão ser necessariamente os desenvolvedores, as pessoas técnicas, mas que vão precisar tomar decisões, definir quando que vai ser o investimento, quando que não vai ser, que vão ter o conhecimento mínimo para fazer essa gestão e poder entender as oportunidades e os riscos associados com as tecnologias quânticas. Então, essa área de educação, eu acho que ela é essencial, e a gente precisa formar pessoas, né? Hoje nós já temos mais de 200 alunos fazendo esses cursos de especialização. A gente já tem também uma suíte de webinários, de apresentações, de cursos que a gente está fazendo para divulgar essa parte. Mas outro aspecto importante é realmente o envolvimento das empresas, tanto a criação. Então, nós temos um programa para atrair e incubar startups, assim como também fazer essa parte de integrar as empresas nas aplicações. E é isso que a gente precisa, eu acredito, porque se você tem apenas a academia, você vai formar gente muito boa, e o Brasil é um exportador de talento, é um exportador de cientistas, mas a gente não consegue reter os cientistas porque não tem emprego suficiente em todas as universidades para absorver todos os doutores que a gente gera, certo? Então, para isso, a gente precisa criar essas empresas de base tecnológica para conseguir, que vão absorver esse pessoal. Então, a gente vê que as duas coisas vão
juntas, né? Você quer criar mão de obra, mas você também quer criar as oportunidades de negócio, que pelo que a gente vê, o mercado previsto é muito grande, então vale a pena investir nessa área. Certo. Num panorama geral, eu acredito que no tema de segurança tem uma corrida, né? As empresas que querem defender com aqueles que querem quebrar são investimentos, mas eu acredito que não é um negócio que vai levar a um colapso, porque mesmo que quem está trabalhando com a defesa chegue um pouquinho atrasado, a gente consegue melhorar o que tem hoje para ganhar um tempo. Então, não acredito que vai ser um negócio que vai acabar com o mercado financeiro que existe hoje. A gente vai voltar para o mundo da pedra? Acho que não. Esse tema da computação quântica ajuda muito na criatividade da gente, é ótimo para fazer filme na Marvel, mas infelizmente parece que não é algo que vai realmente botar em risco o que a gente tem hoje, tá? Na computação quântica, eu acredito muito que uma máquina quântica não precisa atingir a supremacia quântica para ser muito mais eficiente que as máquinas atuais. Então, eu vejo, sim, num prazo razoável, máquinas quânticas se incorporando aí nos data centers, nas nuvens, trazendo processamento com ganho de efetividade muito significativo, tá? E como que o Brasil pode ser protagonista nisso? Eu acho que depende de nós, depende das pessoas que estão aqui assistindo isso, que têm interesse pelo tema. Se um grupo de pessoas resolve dedicar mais tempo a isso, o Brasil tem tudo para se tornar um protagonista, né? Depende, os meios, os caminhos a gente tem, né? Depende de acreditar que isso vai trazer um ganho muito grande, das parcerias que a gente monta, e de pessoas que puxam isso, e no final as pessoas que fazem a diferença. Então, sim, o Brasil pode ser um protagonista, depende dos brasileiros, né? Então, isso eu acredito. Bem, fiquei com a missão de encerrar, a missão mais difícil, depois que todos já falaram tudo. Eu concordo completamente que, primeiro, a gente precisa incentivar cada vez mais a essa proximidade entre academia e empresa. Tem muito conhecimento dentro da academia que tem potencial para se transformar em valor como produto, serviço para o nosso cliente, e essa ponte ela precisa ser estreitada. Eu acho que com isso a gente vai acelerar muito essa agenda de computação quântica, de tecnologias quânticas, de tecnologias emergentes como um todo. E o segundo ponto que eu vejo aqui é não dá para ignorar as possibilidades do futuro. Todos que decidiram ignorar uma possibilidade, mesmo que não tivéssemos ali fatos, né, para poder nos apoiar, era apenas uma possibilidade, geralmente ficaram para trás, eles foram engolidos ali pelos avanços tecnológicos existentes. Então, acho que como estratégia aqui é criar um grupo que possa aprender agora, né, pensando muito na estratégia de empresas, criar um grupo que possa aprender agora, que esteja ali se dedicando a acompanhar todo o desenvolvimento dessa tecnologia, aprendendo como ela funciona, porque não é trivial. O computador quântico ele não funciona como um computador convencional. Quem aqui já parou um tempinho para tentar brincar de montar um algoritmo quântico dentro de um problema, né, convertendo um problema que não é nativamente quântico para brincar no computador, viu que existe uma linha de aprendizado longa ainda pela frente. Então, não é o nosso profissional exato, cientista de dados ou engenheiro de software que vai conseguir pegar esse conhecimento e colocar em prática. Então, investir nesses profissionais dentro da empresa é uma estratégia necessária para que você esteja pronto para lidar com essa tecnologia no futuro. Ela não está pronta para uso comercialmente relevante hoje, mas ela está pronta para começar aprendizados, experimentações, para que você adquira todo esse conhecimento para colocar em prática no futuro. Então, aqui nós, do Itaú, estamos já com essa estratégia de nos aproximar da academia, via o Instituto de Ciência e Tecnologia do Itaú, e também preparando os profissionais aqui dentro, mesmo aqueles que não têm o conhecimento de física, não têm o conhecimento de quântica, para que eles também estejam preparados para lidar com essa tecnologia quando ela estiver em uso massivo dentro do Itaú.
E nós da academia temos o dever de contribuir para que isso seja possível, né? Então, acho que esse gap indústria-academia não é só uma particularidade da computação, das tecnologias quânticas, ele é um problema de várias áreas e nós temos esse papel, né, de tentar aproximar a indústria e também de contribuir na formação de profissionais e de educação, como a Valéria já tinha mencionado. Esse é um dos meus objetivos de vida, de levar a palavra da quântica para o máximo de pessoas possíveis. Não precisa de fazer física, um curso de física inteiro para poder aprender um pouquinho de quântica. É possível começar com exemplos simples e estar antenado no que essas novas tecnologias trazem no futuro, não tão distante. Bom, a gente vai encerrar agora o nosso painel. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês três pelo tempo dedicado aqui para conversar um pouquinho com a gente. E gostaria também de agradecer ao público que está aqui presencial ou também de forma virtual. Muito obrigada a todos. Até a próxima.